Vai conversar agora com o Beni Fardi, ele que é iraniano, acompanha as questões políticas do país, é especialista em investimentos e negócios internacionais. Muito bem-vindo, Beni. Queria começar te perguntando em que medida você acredita que essa guerra pode enfraquecer o regime diante da população do país, diante da avaliação e dos questionamentos que estão sendo feitos nesse momento. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Juliana. Eu diria que é um momento singular para o povo iraniano. Essa conjuntura que se criou no movimento de Donald Trump de buscar reforçar a hegemonia norte-americana, não só no hemisfério ocidental, que se comprovou verdadeiro com a intervenção na Venezuela há algumas semanas, mas também num reposicionamento da configuração geopolítica no Oriente Médio, especificamente com o Irã. É importante trazer um pano de fundo para esse momento histórico que o povo iraniano está presenciando e o mundo também, que é a forma como os ayatolás, o regime ditatorial dos ayatolás e da Guarda Revolucionária conduziu o processo de discussões dos mais diversos temas ligados a direitos humanos e também poderio bélico, especialmente com o Ocidente, ao longo dos últimos 47 anos. Nós, no Ocidente, vivemos democracias plenas. Cada país à sua forma, mas democracias. E democracias têm a característica de alternância de poder a cada 4 anos, normalmente, que um novo presidente assume com novas diretrizes, eventualmente com ideologias, e essa não é a realidade do hemisfério oriental. Se nós observarmos especificamente o Irã, o Ayatollah Ali Khamenei ficou 36 anos no poder até ser neutralizado nessa semana, no final de semana. Xi Jinping está há 13 anos no poder, Vladimir Putin há mais de 20 anos e por aí vai. Então, enquanto nós, no Ocidente, temos por característica a democracia e a alternância do poder, o Oriente trabalha com a tempocracia, ou seja, eles esperam que haja alternância de poder no Ocidente para que negociações voltem a acontecer, e isso fez com que houvesse tempo para que os ayatolás, a Guarda Revolucionária, perpetrasse um projeto de poder que é extremamente complexo. Cada mesquita é um núcleo de poder em cada vilarejo, em cada cidade no Irã. É extremamente desafiador derrubar o regime dos ayatolás, porque o Estado deixou de ser laico em 79, religião e Estado se misturaram, e cada sheikh, cada mulá, cada líder religioso se comporta como os olhos e os ouvidos do regime. Isso faz com que o povo iraniano viva um estado contínuo de medo, de tensão e também de repressão, porque você não sabe em que momento você pode eventualmente se manifestar, mesmo com um amigo ou um parente, contra o regime e ser perseguido, eventualmente preso e morto. Então, durante 47 anos, o regime dos ayatolás usou da tempocracia para negociar com o Ocidente, sempre buscando de forma bem teatral sentar à mesa para tentar discutir temas importantes para o Ocidente, mas conduziu seus programas, inclusive o nuclear, silenciosamente e oprimindo seu povo. Então é um momento singular, Juliana, que o povo tem, em que conjunturas adversas fizeram com que Donald Trump e Benjamin Netanyahu não poupassem esforços para cortar as cabeças da serpente, e foram muitas cabeças que foram decepadas, e isso traz esperança para o povo iraniano. Mais de 80%, 90% da população não quer o regime, quer a alternância, quer algo novo. Não necessariamente a volta da monarquia, mas algo diferente da ditadura dos ayatolás, onde se você questiona o poder dos mulás e dos ayatolás, você está questionando a vontade de Deus, e isso faz com que dogmas e a Sharia te leve à morte. Então, é um cenário bastante triste, mas ao mesmo tempo, essa centelha de esperança que se acende no movimento de junho do ano passado, da Guerra dos 12 Dias, e dessa intervenção agora militar, de que o povo iraniano possa provocar uma insurreição, uma revolução tal qual 78, 79, mas dessa vez para se libertar do jugo
da mão de ferro dos ditadores religiosos e da sua guarda revolucionária sanguinária. Agora, Beni, a gente fala de uma questão econômica que também é importante avaliar. Vamos olhar ali para o finalzinho do ano passado, as manifestações das pessoas nas ruas, com uma repressão muito violenta, que também estava sendo olhada, claro, pelos Estados Unidos e pelo mundo inteiro. Como fica essa questão econômica agora com um conflito acontecendo, com países vizinhos também envolvidos, né, para além dessa questão Irã e Estados Unidos? E qual vai ser a sustentação do governo com essa questão econômica também abalada? É uma excelente pergunta. Ao longo de décadas, Juliana, o Irã, o regime dos ayatolás, se beneficiou da relação de sanções impostas pelos Estados Unidos e diversos países do Ocidente para criar vínculos comerciais robustos com a então União Soviética, apoiadora desde o início da queda do Shah Reza Pahlavi, e também com China e outros países do Oriente. Isso fez, inclusive, Juliana, com que o petróleo iraniano, cujas reservas são uma das maiores do mundo, de forma subsidiada no mercado opaco, não oficial, fizesse fomentar a economia chinesa, por exemplo, e outras economias. Então, durante muitos anos, o Irã contou com a reciprocidade de diversas nações da Ásia, especialmente com alinhamento ideológico. É importante dizer aqui que o regime dos ayatolás tem um alinhamento ideológico com o hemisfério oriental, especialmente o viés socialista comunista, por mais que não pareça, e aí começa o imbróglio de você ter religião e ideologias difusas mescladas. Então, esse apoio econômico de outrora começou a se fragilizar com um maior número de sanções e hoje é extremamente frágil, é extremamente precário, porque Rússia está envolvida num fronte com a Ucrânia que a machuca bastante há 4 anos. Rússia está bastante prejudicada, inclusive sinalizando a possibilidade de voltar a negociar. O uso do dólar como lastro é algo bastante interessante. China não deve se envolver nesse conflito. Índia, historicamente aliada de Estados Unidos e Israel, não deve também se envolver. Restam poucas nações para o trading internacional com o Irã, o que enfraquece a possibilidade de sustentação econômico-financeira do país, que já vive uma situação muito complexa, especialmente do ponto de vista de inflação, desvalorização do real e de desemprego. Nós conversamos com Beni Fard, especialista em negócios internacionais, é iraniano, nos ajuda a olhar também para essa situação do Oriente Médio. Muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigado, Juliana, a todos que nos acompanharam.